se tornando um vencedor na igreja. Amém? Se tornando um vencedor na igreja. Aleluia. Então nós vamos ver algumas características dos vencedores das 7 igrejas de Apocalipse. Quem já leu o livro de Apocalipse, lá no capítulo 2 e capítulo 3, tem ali 7 igrejas. E das 7 igrejas, Deus chama vencedores. Então, nós vamos examinar quais as características dos vencedores em cada uma dessas igrejas. Algumas Deus censura, né? Tem um contra ti isso. Outras, na verdade, Deus exalta, né? Deus louva. Então, nós vamos observar os aspectos bons, nós temos que praticar, né? Sim. Os aspectos ruins, nós temos que vigiar para não cairmos nele. Então vamos ver Apocalipse capítulo 2, a primeira igreja, a igreja em Éfeso. Nós vamos ver que essa igreja, ela abandonou, né, o primeiro amor. A falta do primeiro amor é a causa de toda a degradação. Então, esse primeiro amor, a palavra, o Novo Testamento, ele foi escrita no grego. Então, primeiro, no grego, significa também melhor. Quando o filho pródigo voltou, que o pai pegou a melhor roupa, melhor ali é a mesma palavra no grego para primeiro aqui, nós vamos ver em Apocalipse 2 sobre a igreja de Efésios. Logo, primeiro e melhor se refere a uma só coisa. Então, o primeiro amor é o melhor amor. Amém. Vamos ver um pouquinho sobre essa carta. O versículo 2 de Apocalipse 2 diz assim: Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste as provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Só elogio até o momento, né? Mas no versículo 4 diz: Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Então, como eu falei, o primeiro aqui é o mesmo que melhor amor. Então, irmãos, essa igreja ela tinha muitas coisas. Essa igreja em Éfeso, logo após, de acordo com a história, logo após a morte dos apóstolos, né? A condição da igreja seria dada sequência por essa igreja em Éfeso. Então, era uma igreja que tinha muitas obras, muito labor, muita perseverança. Eles não suportavam falsos profetas, homens maus que se declaravam, né, a si mesmos se declaravam apóstolos, ou seja, né, apóstolos eram pessoas enviadas. Mas eles provavam e via ali que eles não eram de Deus, eram pessoas mentirosas, né, gananciosas. Então eles tinham perseverança, mas infelizmente eles abandonaram o primeiro amor. E aqui diz que a falta do primeiro amor é a causa de toda degradação. Então, irmãos, quando não há amor, as coisas começam a se degradar, as coisas começam a desmoronar. O amor realmente é um vínculo, né? É um vínculo que permite você dar continuidade em algo. Quando você faz algo sem amor, de certa maneira aquilo vai ficar sem sabor, vai ficar mecânico, repetitivo, né? Vai ficar sem sabor. Mas com amor, o amor realmente é um ingrediente especial, né? Sim. Até as mulheres aí, também os homens, né, que cozinham, as pessoas falam isso, né? Quando você faz com amor, a comida sai melhor, né? Porque você está se dedicando ali, está fazendo com gosto. Mas se você fizer ali de qualquer maneira, às vezes pode comprometer a comida e as pessoas não vão se agradar. Então, irmãos, esses irmãos aqui, eles abandonaram o primeiro amor, o melhor amor. E quando a pessoa abandona o melhor amor para com o Senhor, realmente o Senhor passa a ter isso contra ela, né? Então, o que é na prática o primeiro amor ou o melhor amor? O nome já diz, né? Primeiro. Você comprou algo, né? A gente gosta de citar com os bens materiais, ou até mesmo questões de sentimento, talvez. Mas os bens materiais é bem específico isso, né? Às vezes você compra algo novo. Eu estou querendo comprar um carro. Vamos colocar logo algo assim de alto valor, né? Eu estou querendo comprar um carro. Então você foi e comprou um carro. Digamos que você pagou 50, 60 mil reais num carro 0 quilômetro. Então quando você nunca teve um carro
e você comprou aquele carro novinho, cheirando, né? O que é que vai acontecer ali? Você vai ter o primeiro amor para com aquele carro. Nossa, consegui o meu carro, trabalhei tanto, o carro, olha o cheiro. Você agora vai lavar o carro, qualquer poeirinha você vai aspirar para tirar, né? Se alguém entrar com o pé sujo de lama, rapaz, ali já dá uma dor no seu coração. Se bater a porta, rapaz, não tem geladeira em casa não. Por quê? Porque a pessoa vai ter aquele apego pelo carro novo, né? O carro novinho. Eu estou falando do carro, mas pode ser outras coisas, né? Uma bicicleta, um produto novo. Mas você passou 10 anos com aquele carro. Já se passaram 10 anos, o carro já saiu de linha, já não está muito na moda, o carro já está meio desgastado. Você às vezes não tem mais aquele cuidado, né? Nos tombos você já anda a 60 km por hora na estrada de chão. Então você não se importa muito, pula às vezes o quebra-mola, né? Deixa sujar, ficar sujo por mais tempo. Então o que está acontecendo? Aquele primeiro amor de quando você comprou o carro novo, ele está se acabando, né? Você não está ligando mais. Então as coisas começam na questão espiritual dessa forma. Às vezes você aceitou, é tão bom servir a Deus, agradar a Deus, mas às vezes você pode, se não vigiar e se não permanecer, você pode estar abandonando o primeiro amor. Mas quando é que você abandona? Vamos para outro exemplo agora numa questão da criança, né? Uma criança, você deu um brinquedo àquela criança. E a criança fica muito feliz com aquele brinquedo, né? Ah, papai, mamãe me deu esse brinquedo aqui, ela brinca. Só que ela já passou uns 3 meses brincando com aquele brinquedo. E de repente, outra pessoa chega e dá um brinquedo novinho. Melhor não, outro brinquedo novinho que ela ainda não brincava. Então o que é que a criança faz? Ela larga aquele lá que ela já usou durante os 3 meses e vai para o brinquedo novo, né? Porque esse aqui agora é novo, tem novas funções e tal, e ela abandona o anterior para ficar com esse outro. Então é diferente de perder. Perder você perdi, não estou achando, você procura mas não encontra. Mas abandonar, você sabe que aquilo está ali, você abandona o primeiro amor. Então, por que eu citei esse exemplo? Porque para você abandonar algo, geralmente você está de olho em outra coisa, né? A criança abandonou o brinquedo antigo porque veio um brinquedo novo, né? E ela colocou os olhos naquele brinquedo novo. Então, irmãos, nós aqui estamos com uma competição muito grande. Deus e o mundo, né? Deus e o mundo. E no mundo há muitas coisas, né, que oferece para os cristãos. Então nós precisamos saber a quem nós estamos nos apegando, né? Amando. Eu estou amando mais a Deus ou amando as coisas do mundo, né? A Bíblia diz que a amizade do mundo, lá em Tiago, é inimiga de Deus. Então, em 1 João 2,15 diz que não devemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, existe essa luta. Por isso nós precisamos vigiar, né? Estar sempre lendo a Bíblia, estar amando o Senhor, amando as reuniões, estar, de certa maneira, né, nos esforçando para estar sempre ligados ao Senhor, ligados nessa videira. Amém. Para não dar espaço de nós sermos seduzidos e enganados pela serpente, que ela vem, olha, ela vai te apresentando muitas coisas, né, para que você caia e abandone esse primeiro amor. Então, uma característica para nós sermos vencedores, irmãos, é nós não abandonarmos o primeiro amor. Porque se nós abandonarmos, a nossa vida pode cair em degradação, né? Uma degradação, Senhor Jesus, primeiramente espiritual, que você, né, vai se perder, e também, em muitos casos, uma degradação física, né? Às vezes, quando você abandona o primeiro amor e você, né, se distancia do Senhor, às vezes as pessoas passam por situações bastante difíceis, né? Senhor Jesus. Amém. A próxima igreja aí é a igreja em Esmirna. Então, o que é preciso para ser um vencedor? Os cristãos ali foram vencedores. O que foi que eles fizeram? Eles foram fiéis até a morte. Vencer a perseguição sendo fiel até a morte. As perseguições, os sofrimentos e a morte são testes severíssimos para todo cristão. Então aqui, irmãos, já é algo bastante
corriqueiro com os cristãos, né? Todos nós sofremos. Todos nós sofremos. Mas, irmãos, assim como as pessoas aqui dessa igreja, eles não se dobraram e nem negaram o nome do Senhor, eles foram vencedores. Amém. Nós hoje também precisamos confessar o Senhor e não esmorecermos diante das tribulações. Em Romanos 8, 17, 18 diz: se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Amém. Ou seja, se com ele nós sofremos aqui, com ele nós seremos glorificados, né? Em 2 Coríntios 4, 16 diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. O que é que ele quis dizer? Não se compara. A tribulação que nós passamos aqui, ela é leve e momentânea, né? Se comparada a um eterno peso de glória, né? Quando nós reinarmos com o Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, nós precisamos de fato vencer as tribulações. Essa igreja em Esmirna aqui, esse período aqui representa aquelas grandes perseguições do Império Romano, que as pessoas pegavam os cristãos e jogavam na arena. Nega Jesus, né? Você está acreditando nele? Negue a ele. Você mesmo se continua confessando que ele é seu Senhor. Os cristãos que continuassem confessando, eles pegavam os cristãos, jogavam ali numa arena, né? Tinha ali a arena, tinha um palco, e os cristãos, e ali colocavam leões, animais ferozes para devorar os cristãos. E os cristãos naquela época, eles eram cristãos firmes, né? Eles não negavam o nome do Senhor, eles preferiam morrer pelo nome do Senhor Jesus. Então ali servia de espetáculo para muitos que assistiam, e os cristãos lá na arena, alguns cantando louvores, né? Outros em oração, outros até mesmo desmaiavam antes de serem devorados, mas eles não negavam o nome do Senhor Jesus. Amém. Né? Isso realmente foi naquela grande época. E o que aconteceu aqui? Quanto mais cristãos morriam, mais surgiam cristãos. João 12, 24 diz: se o grande trigo caindo na terra não morrer, fica ali só, mas se morrer, produz muitos frutos. Amém. Assim como aconteceu com Jesus, né? Jesus foi o primogênito e agora teve muitos irmãos. Nessa época aqui, quanto mais cristãos morriam, mais cristãos surgiam a ponto de tomar toda a cidade. Então o inimigo tentou parar a obra de Deus com perseguições, com sofrimento, mas os cristãos eles não recuaram. Então, como eles não recuaram, né, o Satanás ele mudou a sua tática para alcançar os cristãos, que entra agora na próxima igreja, a igreja em Pérgamo. A igreja em Pérgamo, nós vamos ver o que é preciso para ser vencedores. Vencer a união da igreja com o mundo. Precisamos nos opor à influência do mundo, principalmente dentro da igreja. Então, na igreja anterior, na igreja de Esmirna, aconteciam as perseguições, né? Os cristãos, leão ali comendo os cristãos vivos, os cristãos morrendo pelo nome do Senhor Jesus, não renunciavam a Jesus, e ali surgiu muitos cristãos na cidade. Então, o inimigo de Deus mudou a tática. Ele começou agora a fazer com que a igreja se unisse com o mundo. Aos olhos humanos, seria algo assim bom, né? Entre aspas. Olha, rapaz, a gente estava sofrendo tantas perseguições, não podia cultuar livremente, que eles iam, matavam a gente. Agora, não estão mais matando a gente, eles, né? Pelo contrário, estão oferecendo prêmios para se tornar um cristão também. Seria algo assim aceitável, talvez, aos olhos humanos, mas Deus reprovou totalmente. Por quê, irmãos? Porque elementos do mundo começaram a entrar na igreja. Elementos do mundo, da política, começaram a entrar na igreja. A palavra pérgamo significa casamento, união. E é justamente isso que aconteceu. Satanás não conseguiu vencer com perseguições, então ele começou a unir, né? É igual aquele ditado que eu estou mais ou menos esqueci: você não pode vencer, junte-se a ele, né? Os cristãos para o inimigo, para Satanás, é como se fosse um inimigo para ele, né? E vice-versa. Então, nesse ponto aí, por meio de Constantino, o Grande, que era o imperador do Império Romano, né? Ele teve um sonho de uma cruz e tal, e ele se converteu, entre aspas, ao cristianismo, e começou a dar benefícios para que todas as pessoas ali de Roma aceitassem o cristianismo. Mas as pessoas não aceitaram de coração. Rapaz, Constantino está dando versos, está dando moedas para quem ser batizado e aceitar esse Jesus aí. Vamos lá, eu estou precisando de umas moedas. Então muitas pessoas foram,
foram batizados, tal, mas não aceitaram de coração. Então ali aconteceu o quê? Uma mistura, né? Uma mistura, porque as pessoas não deixaram o seu antigo modo de viver, né? E aí onde justamente vai entrar a igreja em Tiatira, né? Aconteceu essas misturas, as coisas do mundo entrando, e isso desagradou muito a Deus, a ponto de Deus falar. Vamos ler alguns versículos eu não li, não foi nem em Esmina, nem em Pérgamo, mas vamos ler alguns versículos da igreja em Pérgamo. Veja só o que Deus fala com respeito a essa igreja em Apocalipse 2,13. Não vou ler tudo não. Diz assim: conheça o lugar em que habitas, onde está o que aí? O trono de Satanás. O trono de Satanás. O trono aqui se refere ao quê? É um lugar que a pessoa governa, né? O trono é um reino, é um governo. Ali tem um trono dele. Quem já viu, rapaz, na igreja até o trono de Satanás, a coisa era séria, viu? Tem o trono de Satanás. No final do versículo 13 diz: onde Satanás habita. Veja só. E ainda tinha a doutrina de Balaão, no versículo 14, a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas a ídolos e praticarem a prostituição. E também tinha a doutrina dos nicolaítas lá no versículo 15. Então, irmãos, trono de Satanás, doutrina de Balaão aqui está se referindo à questão da ambição. Balaão foi o primeiro profeta a usar os seus dons para conseguir dinheiro, né? O rapaz ofereceu dinheiro a ele não via maneiras de amaldiçoar o povo de Israel, mas lá na frente ele deu uma ideia de fazer com que o povo de Israel começassem, as mulheres moabitas se juntassem ao povo de Israel, né? E aquelas mulheres levaram ídolos para o povo de Israel, e ali aconteceu a contaminação, prostituição, né? Essa prostituição principalmente na questão espiritual, quando as pessoas deixam de adorar a Deus para adorar um ídolo, uma imagem de escultura, aos olhos de Deus ela está cometendo uma prostituição. Isso é muito grave. E a doutrina dos nicolaítas se refere ao sistema de clérigos e leigos, né? Uma classe que está acima, que é intocável, que é superior, e os fiéis estão lá embaixo. E Deus rejeita esse tipo. A Bíblia diz: todos nós somos irmãos, todos nós constituímos reino de sacerdotes. Isso não exclui a administração da igreja, né, que precisa estar na frente para presidir. O que está querendo dizer aqui é que não precisa de um intermediário entre você e Deus, né? Jesus, né, ele realmente é o mediador entre Deus e os homens. Isso está escrito na Bíblia. Então a igreja em Tiatira, que é preciso para ser um vencedor. Lá na igreja em Pérgamo é vencer a união da igreja com o mundo, né? E aqui diz assim: vencer a apostasia. Não precisamos de ninguém mais além de Cristo. Então o que é apostasia, irmãos? É o abandono da fé. Senhor Jesus. Essa igreja em Tiatira, irmãos, a partir da igreja em Tiatira, os estudiosos da Bíblia, eles confirmam que as próximas igrejas permanecem simultaneamente, né, até a volta do Senhor. Essas 3 primeiras igrejas constituem parte da história, como a igreja era em cada tempo, certo? A igreja era mais ou menos fiel lá em Éfeso, né, mas perdeu o primeiro amor, mas ainda ela estava na linha dos apóstolos. Mas quando chegou, aí continuou em Esmina, nessa mesma linha, sendo fiel, estava a linha reta. Quando chegou em Pérgamo, a ortodoxia da igreja, a linha da igreja, quando chegou em Pérgamo, que a igreja se uniu com o mundo, a linha baixou aqui, aí. Desceu, não estava mais reta. Quando chegou em Tiatira, está afundando mais ainda. É o que nós vamos ver agora, como as coisas caíram, né? A igreja em Tiatira, no versículo 18, Deus se apresenta como aqueles que têm os olhos de chama de fogo. Não passa nada despercebido aos olhos de Deus. Deus vê tudo o que você faz. Ah, mas aqui é escondido, né? Fulano não está me vendo, fulano não sabe o que eu estou fazendo. Deus tem os olhos como chamas de fogo e pés semelhante ao bronze polido. O bronze na Bíblia representa julgamento, né? Então Deus, ele conhece todas as obras. De fato, essa igreja, né, pelos estudiosos, seria aqui a igreja romana, né? Ela tem muitas obras, tem fé, tem perseverança, mas existe algo grave no versículo 20, que eles toleram a mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, e não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Senhor Jesus.
Então, nessa igreja aqui, entrou uma figura, uma mulher. Entrou uma mulher aqui, e essa mulher, ela tomou toda a centralidade. Jesus, Deus, não é o centro dessa igreja. Mas essa mulher, ela tomou todo o governo ali, e ela mesma se declarava profetisa. Ela que se declarava, não foi Deus que a nomeou assim, ela se declarava, e ela ensinava o quê? Ela ensinava e seduzia os servos de Deus a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Tudo que Deus detestava, essa igreja realmente fazia, né? Então, aqui aquela linha que estava em Éfeso, Esmirna, caiu em Pérgamo e agora caiu mais ainda em Tiatira. A situação estava totalmente degradável, né? A situação humilhante que na história é também chamada de a Era das Trevas, né? Na Idade Média, em que essa igreja, que de acordo com os estudiosos aqui se tornou essa igreja romana, ela detinha todo o poder. É aqui onde você desvenda, né? Ah, mas tal igreja foi a primeira. Não foi a primeira. A primeira igreja foi a igreja lá em Jerusalém, com os apóstolos, né? E ali tinha igreja em cada cidade. Após a morte dos apóstolos, a igreja, né, já no primeiro século, entrou na condição da igreja em Éfeso. Elas tinham muitas obras ainda, mas perdeu o primeiro amor, né? Mas ainda ela estava na linha. E chegou um tempo que Deus despertou aquela igreja por meio de perseguições. Nas perseguições eles foram reavivados, né? Muitos morreram. E aí o inimigo mudou sua tática e começou a unir o mundo com a igreja. Foi nesse período que Constantino, o grande imperador romano, se converteu ao cristianismo. E trouxe elementos, né? Os elementos pagãos, tudo foi misturado. Foi aqui na história onde começou o surgimento da igreja católica, né? A igreja romana. E daí foi introduzida a igreja em Tiatira, de acordo com os estudiosos, seria propriamente essa igreja romana. E como reação a isso surgiu a igreja em Sardes, já que as coisas estavam muito graves lá, né, com prostituição, muita idolatria, como nós vemos aqui, uma reação foi a igreja em Sardes. Só para voltar ainda, no versículo 24, com respeito à igreja de Tiatira, diz assim: digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram como eles dizem as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Então aqui faz menção às coisas profundas de Satanás que estava presente nessa igreja. Algo bastante sério, né? Então, quando surgiu a igreja em Sardes, irmãos, nós vamos ver aqui o que é necessário para sermos vencedores, né? Vencer a morte espiritual. Precisamos restaurar a palavra de Deus em nossas vidas e depois praticá-la. Então a igreja em Tiatira, representada, né, pela igreja romana, estava naquela situação degradante. O que foi que aconteceu? Era necessário uma restauração. Amém. E Sardes, a palavra Sardes significa isso, restauração. Então, a partir daqui, na história, surgiu um rapaz chamado Martinho Lutero, no século XVI. E Martinho Lutero, ele estava bastante descontente com coisas erradas que ele estava vendo ali na igreja romana, né? Ele era um monge, ele era um padre, também era estudioso, né? E ele, lendo a Bíblia não era aberta para o povo, era aberta só para as pessoas lá, né, do clérigo. Ele, lendo a Bíblia, ele descobriu que para você ser justificado, para você ser salvo, né, a justificação não depende de obras. Você não precisa subir a escada de joelho e fazer, né? É pela fé, você não precisa coisas físicas. Então ele descobriu isso. E não precisar também, você está pagando, né? Você pagar dinheiro para ser salvo. Olha, paga aqui, nos dias de hoje, paga aqui 5 mil reais e seu tio que morreu ontem, ele vai para o céu. As pessoas não sabiam de nada, né? Tome 5 mil reais. Então ver meu tio, saber que meu tio está no céu, já vai ser um alívio. Então as pessoas eram enganadas dessa forma. Martinho Lutero descobriu, não, pela Bíblia a justificação é pela fé. Para você ser salvo é pela fé, não é de obras, né? Para que ninguém se glorie. Então aquela verdade foi restaurada. E depois de Martinho Lutero, muitas verdades realmente foram restauradas. Mas, irmãos, começou perfeito, né? Mas não foi concluído tudo aquilo. Muitas coisas que foram restauradas não chegou até onde Deus queria. Muitas pessoas, quando recebiam a revelação de Deus, né, eles queria pegar essa revelação para si e construir uma organização humana.
Então, se naquela época só tinha a igreja romana, que tinha, né, assim, espaço em toda a terra, né, eles mandavam, a partir de Martinho Lutero, começou a surgir as igrejas estatais, a igreja luterana, né, lá na Alemanha, a igreja anglicana, né, na Inglaterra, começou a surgir as igrejas estatais. E esse não era o plano de Deus. O plano de Deus era restaurar a igreja para as condições normais, lá de Atos dos Apóstolos, né, que é a igreja dos apóstolos, como eles eram. Mas começou a surgir a organização humana. Um teve uma visão que os cristãos precisam ser batizados, aí tal denominação. Outro teve uma visão que tem que existir presbíteros na igreja, tal denominação. Outros teve uma visão que precisa guardar tal dia, tal denominação. E começou a surgir várias organizações separadas, né? Então, de fato, a igreja romana veio primeiro que essas. E essas, de início, surgiu como uma reação para restaurar algumas verdades, mas que no final não foram concluídas tais verdades. Então, o que é que Jesus disse a essa igreja aqui? Estas coisas, Apocalipse 3, 1. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tem nomes de que vives e estás morto. Então só tinha um nome que estava vivo, né? Realmente teve os primeiros reavivamentos e tal, mas no final se tornou uma organização religiosa. Não um organismo vivo, mas uma organização religiosa. Tinha um nome de que vive, mas estava morto. Então, né? O que aconteceu na igreja em Sardes, em comparação com Tiatira, foi algo bom, irmãos. Mas Sardes não deu conclusão. Então, naquela linha aqui, viu? Olha aqui, nós estávamos lá, a igreja em Éfeso, na linha dos apóstolos, Esmirna, seguindo em linha reta. Chegou em Pérgamo, casamento com o mundo, começou a descer. Chegou em Tiatira, desceu mais ainda. Estava lá embaixo. E agora? Como reação, Deus levanta Martinho Lutero. Então, para que a linha volte à original. Então começou a subir, né? Mas ainda não subiu e voltou àquela linha, né? No mesmo nível. Então aí Deus começa a levantar cristãos da igreja, representados pela igreja em Filadélfia. Vamos ver, Ricardo. A igreja em Filadélfia, assim como Sardes surgiu em reação a Tiatira, a igreja em Filadélfia surgiu como reação à mornidão de Sardes, né? Sardes realmente ela estava com essa mornidão. Estava morto. Senhor Jesus. Então vamos ver aqui. Filadélfia, irmãos. Para ser um vencedor nós precisamos guardar a palavra e não negar o nome do Senhor. Essa igreja e a igreja de Esmirna foram as únicas que não foram censuradas, que não foram condenadas por Deus, né? E essa igreja aqui ela tinha pouca força no versículo 8. Mas ela não negava o nome do Senhor Jesus. Ela tinha a palavra e não negava o nome. Pelo contrário, irmãos, eles invocavam o nome do Senhor Jesus e guardavam essa palavra. E Deus diz que por eles guardarem a palavra, no versículo 10, Deus também ia guardar eles da hora da provação, que há de vir de provar o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, nessa igreja aqui, qual é a característica? São pessoas que têm pouca força, não têm grandes visualizações, né? Como muitas igrejas são bastante visualizadas, são imensas, são grandes, têm muito poder aquisitivo. Essa igreja aqui ela é fraquinha, tem pouca força, mas ela tem uma coisa, ela guarda a palavra de Deus e não nega o nome do Senhor. Todos nós, irmãos, precisamos estar nessa condição, na condição da igreja em Filadélfia, né? Essa igreja em Filadélfia, agora sim, ela voltou àquela linha original, né? É a igreja do amor fraternal, que ama os irmãos, né? Que vive unido com os irmãos, que ama a palavra de Deus, guarda a palavra de Deus e que não nega o nome do Senhor, né? Deus, de fato, está realmente com essa igreja. Deus ama essa igreja. Mas existe um perigo, irmãos. Existe um perigo dessa igreja, ela se orgulhar e se tornar a condição, né? Muitos dessa igreja podem estar na condição de Laodiceia. Vamos finalizar vendo essa última igreja aí, Ricardo. O que é necessário para ser vencedor? Vencer a mornidão e o orgulho. O Senhor não suporta o crente morno. Então, lá em Apocalipse 3, o versículo 17, versículo 15 diz assim: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera se fosse frio ou quente.
Essa igreja estava em cima do muro. Assim porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico, abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Então, irmãos, depois da igreja de Filadélfia, a igreja do amor fraternal, e essa condição que todos nós precisamos estar, e se nós estivermos na condição da igreja em Filadélfia, que tem a palavra de Deus, né, muita revelação da palavra, guarda a palavra, invoca o nome do Senhor, tem essa prática, né, não nega o nome do Senhor Jesus, precisamos ter cuidado para não cair nessa condição da igreja em Laodiceia. Era a igreja orgulhosa. Ela dizia, olha, eu já sei de tudo, já li a Bíblia, né, já sei de tudo aqui, já li, já tenho muito conhecimento, não preciso mais de coisa alguma. Irmãos, a revelação de Deus é grandiosa, não tem como Deus se dispensar totalmente e você dizer que já está, tudo que você precisa saber de Deus, já sabe, já está escrito nos livros. Não, Deus ele se revela e Deus é rico, né? Tem muitas riquezas, ele pode se dispensar e se dar a conhecer a cada pessoa, né, da maneira dele. Então nós sempre vamos precisar mais de Deus, sempre vamos precisar. A pessoa que diz assim, olha, eu já sei disse tudo aí que já está pregando, eu não preciso ouvir isso. Se a pessoa está ouvindo uma pregação, arrazoando no seu coração, que diz que já sabe, que já tem um conhecimento, não precisa, e fica com o coração endurecido, pode ser a condição da igreja em Laodiceia, né? Diz que já sabe de tudo e não precisa mais de nada. É como a situação lá do cara que orava, diz, Senhor, eu não sou igual a esse aí não, eu dou o dízimo, eu faço orações tal, muitas vezes, eu ajudo os pobres, e a pessoa se orgulhando, se exaltando. Quando existe o orgulho, não tem espaço para Deus. Deus está do lado de fora. Deus nessa igreja, ele batia na porta, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, né, e terei comunhão com ele, serei com ele e comigo. Então, se a gente tiver com o coração cheio de orgulho, Deus está do lado de fora, precisando de humildade, né, irmão? Nosso Senhor Jesus. Então, nós vamos pegar cada ponto de cada igreja e avaliarmos, né, coisas que nós não devemos praticar e outras coisas, os pontos positivos, nós devemos praticar para ser vencedores, né? Amém. Jesus é o Senhor. Amém.